um outro super salve que eu tenho que dar pra galera do clube de membros foi que o rapaz pediu pra eu começar a live hoje no gráfico mensal. Porque alguma coisa devia estar afligindo ele no gráfico mensal. Mas, cara, lembra que eu falei pra vocês, galera? O gráfico mensal, essa vela aqui, ela vai ficar zanzando pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E a gente ainda tem praticamente 2 semanas aí, um pouco menos, para ver essa vela mensal fechar. Essa vela mensal, ela só não pode fechar de jeito nenhum abaixo dessa linha aqui. Fechar um corpo de uma vela maior do que isso tudo aqui, a gente vai engolfar a porra toda, mas ainda assim, o ponto todo nós temos muito tempo ainda para conseguir seguir adiante. Tempo é o nosso melhor amigo agora. E digo mais, de acordo com o que a gente está vendo agora, a maioria dos estudos que estão acontecendo agora estão apontando para a gente para um momento do gráfico muito parecido com momentos que a gente viu próximo de grandes correções, próximo aqui de março, próximo aqui da própria virada aqui de 2018. Nós temos formações gráficas aqui e aqui que se assimilam muito ao que a gente está vendo agora, tá? Então, no final das contas, a gente está sim preparando, a gente está sim preparando para um movimento muito grande. Se ele vai ser para cima ou para baixo, infelizmente eu não tenho como dizer para vocês. Isso aqui a gente cai no ramo da probabilística. Você não pode nunca descartar o outro cenário, por mais improvável que ele seja. Então é óbvio que isso aqui pode ser a entrada de um bear market. Na minha opinião, se a gente entrar num período de bear market maior ou não, isso não vai ser o topo. Para mim, o topo desse ciclo ainda não acabou. Vai ser só, ao meu ver, mais um período de consolidação para a gente poder seguir adiante, porque nós temos muita coisa aí no macro acontecendo. A gente está num período, anualmente falando, que sempre é horrível para todos os mercados, que é simplesmente o fechamento de ciclo. E eu acho que o que a gente está vivendo agora é esse fechamento de ciclo, é esse fechamento de ano para poder abrir o outro ano bem. Os sinais que o mercado estão dando para a gente agora não são sinais de força, pode ter certeza disso, mas aquele esquema. é, Tendências de curto prazo não afetam muito tendências de longo prazo. Se você abre esse gráfico aqui, você já vê muito bem qual é a tendência, né? Topos e fundos ascendentes, já está muito claro qual é a nossa tendência agora. No gráfico mensal é só abrir para dar esse toque mesmo. Eu vou começar hoje, como sempre, eu tenho tentado sempre passar um overview dos mercados para vocês aqui antes da gente começar. É sempre muito importante a gente saber o que está se passando em paralelo com o cripto e como a gente consegue traçar um paralelo e uma correlação com o que de fato está acontecendo. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, galera. Primeira coisa, né? O nosso Global Funding Rates continua praticamente pareado no zero. Ou seja, em algumas exchanges você está sendo premiado aí, você está sendo pago por deixar a sua operação comprada aberta, e em algumas outras exchanges você está sendo premiado por deixar a sua operação vendida em aberto, tá? Isso é realmente muito importante para a gente, porque enquanto a gente está nesses patamares bem pequenos, por mais que isso aqui, né, tá indicando a positivada, vocês têm que entender que o mercado de cripto como um todo ele é mais positivo do que negativo sempre. Então aqui a gente já está praticamente pareado no zero mesmo, mas ainda assim eu gostaria de ver isso bem negativado aqui embaixo, porque geralmente esse mercado tende a procurar uma correção ou uma recuperação mais pesada nessa zona, tá? Vamos lá, seguindo adiante, nós temos aqui o leverage ratio, né, a alavancagem mundial já subindo novamente. Isso daí assim, já era o esperado, né, porque a gente vê, independente de quedas, isso sempre volta a subir, mas essa alavancagem aqui me deixa um pouco cabreiro, assim, porque sempre que o mercado super alavanca, a gente sempre procura um movimentaço. É o que eu falei para vocês. Como o mercado agora está super bearish, as emoções estão super desesperadas, né? É natural que agora a gente tenha muita operação super alavancada vendida, muita operação super alavancada apostando na queda. E geralmente quando a gente tem isso, a gente tem o short squeeze, né? A gente tem aquele movimento que é uma agulhadona para cima, que é para estopar todo mundo que estava apostando na queda para o preço, se quiser, ou se for para cair, continuar a cair, entendeu? Mas a princípio nada muito preocupante, tá? Nosso Open Interest continua lá embaixo. Isso, na verdade, aconteceu depois daquela grande correção, da grande agulhada que a gente deu. Deve ter tirado alguns bons grandes jogadores aí da jogada. Mas o que eu quero mostrar para vocês, principalmente, né?
e por algum motivo isso aqui resetou. Cara, de todos os indicadores, esse daqui para mim é o mais insano, é o que mais norteia para mim o sentimento de agora, tá? Que é basicamente, galera, a quantidade de bitcoins dentro de todas as exchanges do mundo, tá? A gente vê claramente, desde lá de cima, esse medo todo está sendo 100% comprado pelos grandes jogadores, galera. Sempre, sempre. A gente está vendo a quantidade de bitcoins dentro das exchanges disparar para baixo. Isso quer dizer, galera, que tem muita gente, principalmente, muito provavelmente, o grande institucional comprando e retirando das exchanges. Se você está vendendo seu Bitcoin no medo agora, quem você acha que está comprando? E outra correlação bacana que vocês têm que ficar na cabeça é o seguinte: quanto mais Bitcoins são retirados das exchanges, menos colateral existe para operações que estão alavancadas. A maioria dos grandes jogadores opera em operação cruzada, que é, na verdade, aí agora vai um super salve também para a PrimeXBT, que é a nossa parceira aqui, que lá você opera exclusivamente carteiras cruzadas, que é basicamente como se a sua carteira fosse uma grande operação e a sua posição e a sua alavancagem está 100% correlacionada com a sua posição lá dentro. Então, carteirona, posiçãozinha, você tem uma alavancagem bem baixinha e consegue controlar e consegue surfar melhor esses movimentos aí sem ser completamente limpado. Mas o ponto todo se tem muito Bitcoin saindo das exchanges, mas a quantidade de operações permanece igual, é natural que essa alavancagem suba, entendeu? Porque quanto menos você tem na sua carteira, maior fica essa relação entre a sua posição e o montante total, logo a sua alavancagem tende a subir. Então é bem possível que a alavancagem total, mundialmente falando, esteja subindo justamente porque nós temos quantidades cavalares de bitcoins sendo retirados das exchanges. Se você for parar para ver agora aqui, ó, na quantidade de bitcoins entrando e saindo das exchanges, hoje em especial, nós temos por enquanto praticamente 0,79k bitcoins entrando nas exchanges, na verdade saindo das exchanges, mas nos últimos dias aqui, ó, sem contar os 2 últimos dias passados, mas desde o início de dezembro, que foi quando deu aquela agulhada, a gente observa quantidades insanas de bitcoins saindo das exchanges. Se você for reparar aqui, a quantidade de bitcoins que sai é muito maior da quantidade dos bitcoins que sobe. E outra coisa que eu quero que vocês observem muito bem, mas muito bem, observem nessa parte aqui, ó. Eu vou tentar dar um zoom outzinho só para vocês prestarem atenção. Observem que esse foi o nosso topo aqui dos 64 e aqui foi o fundo dos 29. Aqui estava todo mundo fucking desesperado. Por quê? E se você olha a quantidade de Bitcoin que entrou dentro das exchanges. Galera, isso aqui, essa quantidade de Bitcoin entrando dentro das exchanges, vocês podem ter certeza que foi sardelas completamente desesperadas, achando que o Bitcoin ia a 10 mil, e o cara que comprou a 25, falou, meu Deus, chegou nos 28, agora vai chegar a 10. Vendeu. Isso aqui, essa agulhada aqui, ó, essa quantidade de Bitcoin entrando nas exchanges, você pode ter certeza que é um medo da galera loucamente. Ah, meu Deus do céu, família, peço desculpas. Deixa eu só dar uma... Eu vou dar um... até já. Olha só, pronto, né? Falei. Falei. E o babacão estava na frente do gráfico, cara. Muito obrigado, galera, por me avisar no chat. Porque, afinal de contas, né? Eu tava falando, olha pra minha cara aqui. Eu sou o senhor invisível agora, o mongoloide. Perdão, tá? Vamos lá. Ó, pelo menos vocês permanecem com a minha voz aqui. Mas daqui a pouco eu volto, tá? Vamos lá. O que eu tava mostrando pra vocês, ó. Agora eu vou voltar um pouco aqui. Ai, cacete, cara. Vocês são demais, cara. Muito obrigado, tá? Sim, Mr. M, é você. Né? Daqui a pouco eu faço a mágica e reapareço de novo. Mas vamos lá. A gente vê aqui, galera, no topo dos 64 aqui, beleza? Só pra vocês se situarem no gráfico. Topo dos 65, nosso primeiro topo. Topo dos 69, onde nós acabamos de despencar e aqui embaixo famigerados 29 mil, beleza? Se vocês observarem, essa agulhada verde aqui demonstra uma quantidade de bitcoins absurdas sendo jogado para dentro das exchanges. Para quê?
Geralmente, quando entram muito bitcoins dentro das exchanges, vocês sabem que as pessoas estão jogando esses bitcoins lá para dentro para poder vender esses bitcoins, certo? Pois bem, galera, isso aqui certamente foi um movimento, né, conhecido muitos por o movimento das sardelas desesperadas, a dança das sardinhas perdidas no espaço. Foi mais ou menos isso aqui. Isso aqui foi, sem brincadeira agora, foi o ápice máximo do medo da galera. Provavelmente muita gente pensou em vender, muita gente provavelmente vendeu, e aí logo depois, quem você acha que comprou esse medo, galera? Logo depois, né? Eu diria nem uma semana depois da maior entrada de Bitcoin nas exchanges, pelo menos nessa janela de tempo, nós vimos a maior saída de Bitcoin, maior até do que a entrada. O que isso quer dizer? Galera, esse período aqui, ó, que eu circulo para vocês, simplesmente foi a maior transferência de sardinhas para as baleias dos últimos tempos, entendeu? Isso aqui é a baleia comprando todo o medo dessa sardelada toda aqui e tirando para fora da exchange, falando, sabe quando é que eu vou vender isso? Daqui a uma década, provavelmente, entendeu? Então, pelo amor de Deus, não caiam nesse troço. Todos os sinais no macro seguem mostrando pra gente que os grandes jogadores continuam se comportando da mesma forma. A queda que a gente está vendo agora, galera, existem jogadores desse mercado que literalmente fazem esse mercado. Eu não sei se vocês sabem disso. Vocês já ouviram o termo market makers? Market makers, cara, são grupos de pessoas, né? Falando de maneira bem criança, pra vocês entenderem. Grupos de pessoas ou entidades que operam com quantidades cavalares de dinheiro para controlar os mercados. O nome já diz, market maker. Eles fazem o mercado. Para vocês terem ideia, existem serviços de market maker para qualquer empresa que entra na bolsa. Para qualquer ativo. No caso, criptoativo agora deve ter um mercado enorme disso, de market maker. De projeto que o cara tem a moeda nova, aí chega o market maker e fala, olha só, eu consigo congelar a tua moeda em tal valor. E aí que quando o market maker age dessa forma, ele literalmente faz com que as pessoas criem confiança naquele valor, ele faz com que se o preço esteja muito, muito aquecido, eles retornam lá para baixo. Mas o ponto todo é, vocês não podem ser inocentes de achar que esse mercado não é manipulado nesse nível. Infelizmente é. Eu diria que o grupo de pessoas mais shady business, que até sair da tela para falar, é sério, são os market makers, cara. Isso é um pouco assustador. Isso é meio um tabu, assim, não se fala muito disso, porque é estranho, né? É no mínimo mandadíssimo. Então, cara, entendam que o que a gente pode estar vivendo agora, de certa forma, tá dentro do playbook dos market makers.